Boa noite, igreja. Esses pedidos aqui é de hoje? Sim. A nossa saudação a todos e aqueles que estão também pela internet. Está no ar na internet? A nossa saudação. Sempre nós tiramos um pequeno tempo de oração às quartas-feiras. O irmão Brana diz que esse é um dos cultos mais importantes. É o culto de oração. Nós simplesmente devemos ver por que é importante. A oração é o que nos orienta, nos coloca em contato com Deus, é o que nos fortalece. É como dizia o irmão Brana, que ele tinha um pequeno ditado na sua igreja: pouca oração, pouca bênção. Muita oração, muita bênção. Eu quero ler as Escrituras rapidamente, comentar aí uns poucos minutos e já vamos orar. Mateus 27. Isso aí, estava com frio, agora estou com calor. Mateus 27. Quero ler a partir do verso 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E, perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Querido Pai, não temos nenhuma dúvida de que Jesus verdadeiramente é o teu Filho. Tu geraste no ventre de Maria, para, através deste corpo, Senhor, se associar com os seres humanos de uma maneira, digamos, de igual para igual. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter tomado esta natureza humana, para assim a gente poder ter confiança e saber que o Senhor nos entende, o Senhor nos compreende. Ó Deus, nada que um homem possa passar, deixou Jesus de passar. Por isso a Escritura nos diz que devemos chegar com confiança ao trono da misericórdia, sabendo que um como nós em tudo foi tentado, sofreu, é o nosso sumo sacerdote. Pai, e viemos para bater na porta, e sabemos que ela se abrirá. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Certa vez, Abraham Lincoln havia perdoado um prisioneiro que estava condenado a ser fuzilado
Então, diante da petição de um amigo que foi interceder junto ao presidente, ele escreveu, em um papel simples: não mate este homem, eu o perdoo. E o amigo foi com alegria e correndo até onde estava o seu amigo que seria fuzilado e disse: olha, você não será mais fuzilado, eu tenho aqui o perdão do presidente. E o amigo não aceitou, de forma nenhuma, disse que aquilo que ele estava era ali zombando, criticando, e que aquilo não era o perdão do presidente, coisa nenhuma, e se fosse, estaria em um papel timbrado e tudo mais, não em uma coisa tão simples. E por mais que o amigo insistiu e contou o caso, o outro virou as costas e não quis ouvir e não aceitou. E resultado foi que ele foi fuzilado no outro dia. E como fuzilou o homem a quem o presidente havia perdoado, o caso foi ser julgado na Suprema Corte. E a decisão da Suprema Corte foi esta: não há perdão para quem não aceita perdão. O desejo de Deus é que todos venham a ser salvos, mas nem todos alcançam a salvação, porque não aceita a salvação da maneira determinada por Deus, pelo caminho provisto por Deus. Então, irmãos, o assunto está em aceitar o que Deus tem feito. Nós lemos esta passagem nas Escrituras que nos fala sobre a morte de Cristo. E se há uma coisa que devemos buscar revelação, entendimento, é saber o que significa realmente a morte de Cristo na vida do cristão. Lutero ensinou isto com, vamos dizer, maestria. E se você estudasse os livros de Lutero e visse os ensinos na sua era, você ia dizer: eu não entendo nada sobre justificação. Falamos sobre justificação, mas, na verdade, passamos rapidamente a mão por cima, o conhecimento bem raso. E é justamente por causa desta falta de conhecimento é que dá liberdade ao diabo para explorar, porque a pessoa não sabe o que significou aquele dia ali no Calvário. Quando tudo foi consumado, todos os propósitos de Deus foram consumados em Jesus, seu Filho. E agora, em Jesus, nele encontramos os propósitos de Deus para a igreja. Tudo o que precisamos está em Cristo. Tudo está nele. De modo tal que todas as bênçãos que nós alcançamos, elas não foram, vamos dizer, dadas hoje. Elas foram dadas naquele dia no Calvário, quando ele morreu. Em muitas mensagens encontramos o profeta dizendo: se você encontrasse Jesus na rua, você dissesse: Senhor Jesus, me cura. Ele não poderia lhe curar ali, porque ele já lhe deu esta cura naquele dia no Calvário. Senhor, me salva. Ele não pode salvar, porque ele já fez isto aquele dia no Calvário. Senhor, me consola, me dê vitórias. Ele já fez tudo isto ali naquele dia no Calvário. Então, o que devemos fazer é olhar para trás
e reconhecer o que Deus fez por nós e aceitar. E não fazer como aquele prisioneiro que não quis aceitar. Por isso a Escritura diz: o justo viverá da fé. Então todas as coisas já foram dadas. E tudo que necessita é aquele braço de fé para puxar ela e pôr em ação. Não é preciso um braço longo, não. Tudo está sobre a igreja, sobre os que creem. É a questão de receber. Por isso que a verdadeira fé, ela simplesmente nos leva ao descanso em Deus. Quando você descansou em Deus? Concernente à sua salvação, aquele dia no Calvário, ele levou todos os nossos pecados. E você observa que neste tocante você olha para trás e você não sente o peso da consciência, porque você crê, você recebeu. Mas lembre-se, tal como você recebeu a salvação, o perdão, todas as demais bênçãos também foram dadas ali, naquele dia no Calvário. Por isso Jesus disse: está tudo consumado. O próprio Senhor Jesus, em São João capítulo 17, verso 4, ele diz que eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado, olha bem, consumado, concluído, a obra que me deste a fazer. A obra que foi dada para ele fazer. E essa obra era o quê? Reconciliar o homem com Deus. E trazer todas aquelas bênçãos que o pecado havia separado. Havia simplesmente formado um abismo entre o homem e Deus. Jesus, esta ponte de ligação que Deus fez. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, irmãos, todas as bênçãos estão ali. Todas as coisas encontramos ali. Agora, Deus irá responder no tempo certo. No tempo certo. Abraão esperou, Abraão creu na promessa. Ele aceitou. O homem ali que morreu, foi fuzilado, ele não aceitou. Há perdão para quem aceita perdão, a salvação para quem aceita salvação, a cura para quem aceita cura, a misericórdia para quem aceita misericórdia, como Raabe pediu misericórdia e alcançou misericórdia. Mas quando tudo isso foi dado? Aquele dia lá do Calvário. Então, é uma questão de tomar o que Deus fez. O que Deus fez. Deus nos reconciliou com Ele e nisto temos todas as bênçãos redentivas estão ali, naquele dia do Calvário. O irmão Branham, ele disse que havia uma passagem bíblica que ele muito se preocupava. É Marcos, capítulo 11. Se disserdes a este monte e tal, e não duvidar, passe daqui para lá, assim será feito. Irmão Branham, ele disse que ele tinha sempre isto na mente. E ele pensava que isto era algo fora da redenção. Em outras palavras, fora da cruz do Calvário. E enquanto ele estava andando, um dia caçando, e não encontrou esquilos, e estava pensando nestes versos ali, de Marcos 11, quando Deus lhe disse: tudo está dentro da redenção. O que é que você quer?
que você está caçando? Esquilos. Quantos você quer? O necessário. Diga. Então, veja vocês. Deus mostrando que tudo está ali. Tudo. Então, irmãos, eu tenho aqui uma pequena mensagem. Creio que todos já leram. Eu espero que todos, quando você pega uma mensagem, você deva ler esta mensagem. E devagar. Parágrafo 23 em diante, olha bem, diz o profeta. Você nunca poderá esgotar o amor de Deus, a misericórdia dele em seu favor. Você pode dizer, bem, eu odeio ter que incomodá-lo tanto. Pai, ele quer ser incomodado deste jeito. Ele quer. Nunca pense que você poderia alguma vez pedir demais a Deus. Repetindo, nunca pense que você alguma vez poderia pedir demais a Deus. Eu creio que as Escrituras dizem, nada tendes porque não pedis, e não pedis porque não credes. Ele quer que peçamos e creiamos que nossa alegria será completa. O próprio Jesus diz, pedi para que a vossa alegria se complete. Ele quer que você peça abundantemente. Peça por grandes coisas. Não limite sua fé em algum grãozinho de mostarda. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que, na verdade, irmãos, os cristãos, nós criamos uma ideia de que somos fracos, miseráveis, pequenininhos, humildes, e não somos nada. Não somos nada. Mas esta é uma ideia que nós fizemos. O mundo cristão tem feito isto. Quando, na verdade, é como diz o profeta, ele diz o seguinte, que peça por grandes coisas. Peça pela salvação do seu filho, sua filha. Nada é impossível a Deus. O médico pode dizer, isso é câncer, mas para Deus curar uma dor de cabeça e o câncer é o quê? Não há diferença. Então, se você pede coisas pequenas, vai pequenas. Você tem que crer que nós servimos a um Deus do impossível. A um Deus do impossível. E Deus tem milhões de formas para responder a nossa oração. Às vezes a gente só vê um caminho ou não vê nada, mas Deus tem solução para tudo. Então peça grandes coisas. Levante a cabeça e diga, olha, sou forte. E o mais, não chegar a Deus e pedir de uma maneira protocolar, só alguma coisa aceitável. Quer dizer, alguma coisa que parece que está dentro da linha. Quando Deus se torna tão próximo de você, você conversa com Ele. As mínimas coisas, as pequenas coisas, as grandes coisas, o teu problema de casa, o teu problema, teus sonhos. Entende? Isso é o que precisa cada um fazer, é ter esta familiaridade. Mas essa familiaridade é um relacionamento mais profundo. Então, veja, obtenha aqui outro tipo de fé.
e se mova em direção a grandes coisas. Peça, grandes coisas são tão fáceis de conseguir, assim como são as coisas pequenas. Você apenas tem que crer, isto é tudo. E você tem fé, apenas saiba exatamente como usá-la. É saber como usar. E tudo ficará bem. Você a coloca para funcionar e tudo dará certo. Vocês poderiam imaginar falando em esgotar o amor de Deus e o poder e os benefícios para você. Você imaginaria um pequeno peixinho desse tamanhinho, lá no meio do oceano, dizendo: agora, espere um pouco, é melhor eu considerar isto, é melhor eu beber desta água moderadamente, porque pode vir a faltar algum dia. Um peixinho desse tamanhinho, no meio daquele oceano. Bem, isto poderia acontecer facilmente, quer dizer, o peixinho beber toda a água, né? Muito mais fácil do que você pedir muito para Deus. Quer dizer, é mais fácil o peixinho beber todo o oceano de água do que você esgotar a Deus. Ele é a fonte inesgotável de vida, indiferente de qual seja a sua necessidade. Amém. Peça a Ele e creia nisto. Amém. Ele já proveu as bênçãos da redenção quando Ele morreu no Calvário e lhe deu promessas para tudo que você tiver nessa cidade, enquanto estiver nessa jornada. Amém. E isto é seu. Se você pedir e crer, está certo. Poderia você imaginar um ratinho desse tamanho, lá embaixo dos grandes celeiros do Egito, dizendo: agora espere um minuto, é melhor não comer mais do que 2 grãos por dia, porque posso ficar sem alimento antes do inverno acabar. É assim que as pessoas agem como cristãos. Levantam de manhã e dizem: Deus, abençoe minha família hoje e os mantenha perto de Ti. Amém. Bem, eu cumpri minha religião por hoje. Eu realmente gosto de deitar e beber. E você? E apenas ter um real jubileu gastronômico espiritual. Amém. Apenas beber até não poder mais. Amém. O correto em nossas orações, o correto mesmo é a pessoa, como diz o profeta, orar até que tua alma fique satisfeita. Quando você senta na mesa, come até ficar satisfeito, né? Até que a tua alma fique satisfeita. Você diz: mas eu já pedi a Deus. Agradeça pelo que já recebeste. Ah, mas eu já agradeci tudo, já pedi, eu já intercedi por A, por B, por isso, por aquilo. Então adore a Deus, tenha o seu tempo de adoração. Eu sei que todos nós temos nosso corre-corre, o relógio, o homem tem chegado a ser um escravo do relógio. Por isso, alguém, quando tem que descansar e sai para descansar, deixa em casa, deixa o relógio ou em casa, ou deixa de lado, celular e tudo, senão você não descansa. É bem assim. Então, veja vocês que é preciso ter um tempo, como disse Jesus, fecha a tua porta, entra em teu quarto, quer dizer, um tempo mais longo, um tempo mais íntimo. Não só aquela oraçãozinha: ô Jesus, me abençoe e tal, minha família, amém. Bem, vocês todos são ótimos cultivadores de frutas aqui na Califórnia, vocês sabem, vocês cultivam laranjas.
Vocês sabiam que quando aquela pequena laranjeira é apenas do tamanho de meia polegada, quer dizer, desse tamanhozinho, cada cesto de laranja que você irá colher já está sobre esta árvore ou dentro dela? Vocês sabiam disto? Se não estivesse, de onde elas viriam? Quem colocou as laranjas na árvore? Elas estão dentro da árvore. E tudo que você faz com a pequena árvore tudo que você faz com a pequena árvore é apenas plantá-la. E então você tem que lhe dar água, e ela apenas bebe e tem que beber mais do que a porção destinada. E quanto mais ela bebe, mais ela começa a empurrar, quer dizer, crescer, né? E empurra para fora as suas folhas, empurra seus galhos, empurra as flores, e então empurra para fora as laranjas. Então ela continua bebendo, empurrando para fora mais laranjas e folhas e flores, apenas bebendo, bebendo, bebendo. E quando um cristão está plantado em Cristo Jesus, você está plantado em uma inesgotável fonte de vida. E quanto mais você beber, mais você irá empurrar para fora, isto é certo. Se você não puder crer, bem, eu creio que Jesus me salvou, está bem. E quanto ao Espírito Santo? Acredite que Ele tem lhe dado o Espírito Santo, Ele lhe prometeu isto. E quanto à cura divina, creia nela, Ele a prometeu para você. Todas as bênçãos da redenção pertencem a vocês. Apenas bebam, e tragam para fora. Isto é tudo. Tudo que você necessita está bem aí em você. Amém. Quando você recebe o Espírito Santo, tudo que você já teve necessidade entre aqui e a glória está bem aí em você. Não é de fé que você precisa. Você alcançou a fé se você recebeu o Espírito Santo, pois Ele é a sua fé. Tudo está nele. Mas o que você precisa aprender é saber como usar esta fé. Vê o que eu quero dizer? Se você apenas entender como usá-la, o que nós tentaremos explicar nesta próxima semana, você verá o extraordinário, mais abundantemente, além daquilo que você poderia fazer ou pensar sobre o Senhor. Tendo o Espírito Santo, vamos aqui. Tudo que você precisa está ali. É o penhor. É a segurança, vamos dizer, é a tua garantia. E o que é o penhor? Algo é um sinal, quer dizer o quê? Algo mais está por vir. Então, se tem o Espírito Santo, você tem a fé. Agora eu vejo o profeta dizer, o que nós necessitamos é saber como usar, é saber como aplicar na hora certa, no momento certo, entende? Seguir, sempre crendo, e o justo viverá da fé. Então, irmãos, tudo foi dado aquele dia no Calvário. Vamos tomar posse, como diz aquele hino, né? Eu gosto daquele hino que vocês sempre cantamos aqui. Eu preciso aprender a tomar posse das minhas promessas. Entende? Eu preciso aprender a tomar posse. Certa vez, Napoleão, fazendo revista no seu exército, e ele é montado no cavalo, e o cavalo tropeçou, e lá ia o generalíssimo para o chão. E naquela hora um soldado que estava próximo, pôs a mão nas rédeas do cavalo, firmou o cavalo e livrou Napoleão daquele vexame.
E Napoleão, um tanto orgulhoso, ele disse o seguinte: obrigado, capitão. E era um soldado raso. E chamou o homem de capitão. Quer dizer, ele não queria que um soldado fosse o que o livrasse. Daí o homem pegou a palavra do Napoleão na hora. Pegou e disse o seguinte: de qual regimento? De tal. E lá foi o soldadinho, marchando firme, né? Para assumir o posto dele. Quem sabe chegou ali, encontrou um tenente, encontrou um sargento. Ei, o que você quer? Eu sou capitão aqui. Você? Quer dizer, vai lá falar com o chefe, vai. Vai lá. Então é tomar posse. É isso que nós precisamos. Amém. E precisamos orar para Deus nos dar entendimento, sabedoria, a hora de agir, a hora de... para saber se mover. Amém. Nós precisamos pedir a Deus graça, sabedoria, como nos render a Deus. O próprio Mombrana diz: a forma como Deus me usa é pela maneira como eu me rendi a Ele. Existe um caminho, há um jeito. Você vê uma fechadura ali, não é porque é uma fechadura que qualquer chave vai abrir. Ela tem que ter a chave certa. Se tem a chave certa, você põe ali, gira e tudo bem. Vai destrancar? Então, veja só, Deus tem a maneira. Precisamos, Senhor, me dê graça, me dê sabedoria. Senhor, me ajude. Eu quero obter o meio certo para resolver este problema. Eu quero as palavras certas para tratar disto. Eu quero a graça, Senhor. Eu quero subir um degrau mais alto na minha vida espiritual. Me ajuda, Senhor. Me converta, me ajuda. Até para vencer, irmãos, as tentações, você tem que ter a maneira de enfrentar aquilo. Então, você tem que saber se defender. Então, para tudo existe uma forma, uma maneira. Um problema matemática, eu nunca gostei muito de matemática, porque já é problema mesmo. Mas uma coisa eu sei, que existe uma maneira de solucionar aquele problema. Eu só preciso encontrar a maneira, o caminho. A maneira. Depois que encontra, é fácil. Senhor, como eu devo tratar isso, esse problema, aquilo? Senhor, como eu devo... Eu quero compreensão da Tua palavra. Não me deixe confuso. Não me deixe, Senhor, desta forma. Me ajuda. O Senhor diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Eu peço sabedoria espiritual, discernimento. Entende? Nós devemos procurar a maneira certa em cada coisa. Não existe uma regra geral. Isso vale para tudo. Não. Há uma maneira para cada coisa. Se você tem quantos filhos? Vamos dizer, 3, 4, 5 ou mais? Nenhum parece com o outro. Tudo é diferente, a maneira de cada um é diferente. Tem que saber como lidar com este. Vocês pegam aquele menino, por exemplo, que não tem medo da peia, do chicote, e chega e diz: pode bater. E você bate. Ele diz: só isso. Só isso. Nem chora. Vocês já ouviram falar de gente assim, ou alguém foi assim aqui, né? Eu não sei. Qual é a maneira que se trata com esse garoto? Você já viu que não é pela cinta. Você tem que saber o caminho, entre pelo sentimento dele. Tem que ter alguma brecha. Mas aquele outro que, quando vê a peia, está já morrendo, olha, então pronto, você sabe que é este o caminho.
Então, outro é só o conselho, dar um conselho vale mais do que qualquer assunto. Então, veja, para criar a família, para solucionar os negócios, se você chega para fazer o negócio, tem um jeito. Não é que você chega e diz, esse carro não presta, não vale nada, eu não vou dar mais do que R$1.000. Entende? Começa desfazendo tudo e pisando. É claro que o cara vai ficar com raiva e vai dizer, olha, acabou o meu assunto contigo, não tenho negócio. Vê se o rapaz chega na moça e diz para ela, ei, vamos casar. Ela sai correndo de medo. Entende? Ela vai se assustar, pensar que... Então, o que o camarada faz? Manda uma florzinha, manda um recadinho, sei lá o que mais, e vai indo, né? Vai se achegando. Existe uma maneira para se aproximar de Deus. Você não deve chegar diante de Deus já, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Primeiro você procura entrar no Espírito. Comece agradecendo, veja os benefícios que Ele te deu. Comece a agradecer, entende? De coração, entende? Reconheça Deus, o que Ele é, o que Ele tem feito. E dali você vai crescendo no teu espírito, entrando naquela atmosfera, dali um pouco aquilo se encaminha normalmente. As tuas petições, os teus desejos. Agora, irmãos, não vamos ser covardes, não. Vamos pedir e vamos crer. E não vamos pedir pequeno, não. Vamos crer em coisas maiores. Amém. Em coisas maiores. Amém? Amém? Vamos crer. Que Deus abençoe, que Deus vos guarde em tudo. Que Deus abençoe a vocês da internet nesse momento. Espero que você também tenha um tempo para chegar a Deus. E lance sobre Deus as suas dificuldades, as suas necessidades, diz a Bíblia, porque Ele tem cuidado de vós. Deus está interessado em tudo que passa conosco. Estaria uma mãe desinteressada em alguma coisa da vida de sua filha? Não. Até o perfume que ela ganha ou compra, ela vem, mãe, é muito bom, que gostoso, né? Ela se interessa em tudo. E Deus? Se nós somos ruins e interessamos, e Deus? E Deus? Então lance sobre Ele todas as tuas preocupações. Amém. Vamos orar um instante? Quem quiser vir à frente, venha. E temos esses pedidos aqui. A irmã Maria Luísa Nascimento pede oração. A irmã Catarina Gonçalves pede oração em seu favor. Pedido de oração para a Fernanda Meira, que está com problemas no coração, terá que fazer um transplante. Oração, um irmão pediu oração por seu colega no trabalho, Milton Merlin. E aqui tem esses pedidos. Pai, antes de orarmos, cada um por si, juntos apresentamos a Ti esses pedidos e esta peça de roupa, que a Tua virtude vai nesta peça de roupa para a cura e a libertação de quem vai usá-la. E rogamos por esta pessoa que vai enfrentar um transplante. Ó Deus, que a Tua mão esteja sobre a mão daqueles médicos e que tudo saia bem. E que, acima de tudo, essa pessoa possa ser agradecida e estar segura da sua salvação. Abençoe os demais irmãos com todas as suas necessidades. E aqueles que estão pela internet, também apresentamos a Ti, junto com todas as suas necessidades naturais, necessidades espirituais, necessidades de saúde, família e tantas e tantas e tantas coisas mais. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Você está sozinho diante de Deus.